Olha, as imagens das enchentes no Rio Grande do Sul foram devastadoras, né? Um rastro de destruição. Mas o que a gente vai ver aqui, com base nas fontes que analisamos, é que parte do problema e, quem sabe, da solução está escondida bem debaixo da superfície da água. Então, fica a pergunta, né? Depois de uma catástrofe dessas, por que uma solução que poderia ajudar a evitar novos desastres parece estar bloqueada? Para entender isso, a gente precisa mergulhar numa história bem complexa, que mistura tecnologia, crise ambiental e um impasse burocrático bem curioso. E para a gente começar a entender essa crise, tem uma palavra-chave: assoreamento. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Basicamente, é quando o rio vai ficando cheio de sedimentos, como areia, sabe? E com isso, ele fica mais raso, a capacidade de aguentar água diminui e o risco de enchente vai lá para cima. E é exatamente isso que está no coração do problema do Rio Guaíba. Bom, para destrinchar essa história, a gente organizou a análise em 5 pontos. Vamos começar com o estado submerso, depois falar sobre a regulação de um recurso vital, a tal da cerca eletrônica fluvial, o paradoxo do Guaíba e, por fim, essa briga entre tecnologia e burocracia. Então vamos lá. O ponto de partida é esse cenário que a gente viu, um estado literalmente debaixo d'água. As enchentes de 2023 e de 2024 foram catastróficas, submergindo comunidades inteiras no Rio Grande do Sul. Aí que está a conexão. A gente teve esses desastres ambientais um atrás do outro. E o Rio Guaíba, que é super importante para a região, está muito assoreado. O que os especialistas apontam nas fontes que a gente consultou é que essa perda de profundidade do rio foi um fator gigante para a gravidade das enchentes. Em lugares como a Ilha da Pintada, a água deixou para trás metros e metros de areia. Basicamente, o rio ficou tão raso, tão cheio de areia, que qualquer chuva mais forte vira um problema enorme. Ele simplesmente não dá conta e transborda, causando essa devastação toda. E isso nos leva a falar de um recurso que é, ao mesmo tempo, parte do problema e parte da economia: a areia. Pode não parecer, mas a areia é o segundo recurso natural mais usado no mundo todo, só perde para a água. Tudo que é construção precisa dela. Claro, para extrair essa areia, precisa ter regra, né? E essa regulamentação foi evoluindo. Em 2007, veio uma primeira norma, mas foi em 2013 que a coisa ficou mais séria, com uma portaria estadual bem mais rigorosa. A grande exigência? Um sistema de rastreamento em tempo real para todos os barcos que fazem a dragagem. O objetivo era bem claro: garantir que a extração só acontecesse nos lugares permitidos para não causar mais dano ambiental. E como atender essa exigência? Com tecnologia, é claro. E aí que entra a chamada cerca eletrônica fluvial. Nas fontes que a gente analisou, o pessoal da área até apelidou o sistema de um jeito bem direto: o Big Brother da areia. Mas como é que funciona esse Big Brother? É bem engenhoso. Olha só. Primeiro, eles instalam uma caixa preta, um hardware lacrado com o GPS em cada barco. Depois, as áreas onde a dragagem é permitida são transformadas num mapa digital, uma espécie de cerca eletrônica. Aí um sensor percebe na hora que a bomba de sugar areia é ligada. E aqui vem a parte mais legal. Se essa bomba for ligada fora da área permitida, uma válvula corta o combustível do motor na hora. A operação para. Simples assim. É uma barreira virtual na água, totalmente automatizada e impossível de burlar. E a precisão é absurda. Como disse o Alisson Dias, da empresa Mensura, que desenvolveu o sistema, se a draga for minerar 10 centímetros fora da área localizada, essa válvula é acionada e o motor é paralisado. 10 centímetros. É impressionante, né? E não é só um robô trabalhando sozinho. Existe uma supervisão total. Tem uma equipe monitorando tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se algo sai do lugar, chegam alertas em tempo real para o operador, para a empresa e para o órgão ambiental, a FEPAM. E todos os dados ficam guardados por mais de 2 anos, para qualquer auditoria. E tem mais, um site público permite que qualquer pessoa veja onde as dragas estão operando. É um nível de transparência que, segundo as fontes, é único do Brasil para mineração de areia. Ok, então a gente chega no grande paradoxo do Guaíba. Pensa bem, existe uma tecnologia super precisa que garante a extração de areia de forma segura e controlada. O mais lógico seria usar essa ferramenta justamente onde o problema é maior, que é no Rio Guaíba, que está completamente assoreado, certo? Pois é, mas não é o que acontece. E por quê? Por causa de um bloqueio na justiça. Existe uma liminar, uma decisão provisória, que proíbe a extração de areia no Guaíba.
Essa ação começou com uma ONG que, segundo consta, nem está mais ativa, mas o Ministério Público deu continuidade, a Justiça determinou que o órgão ambiental, a FEPAM, precisa primeiro terminar um plano de zoneamento ambiental e econômico, um plano super complexo. Só que esse plano nunca fica pronto, e enquanto isso, a proibição continua valendo. Mas, e aqui a história fica ainda mais surreal, porque a dragagem, de certa forma, está acontecendo. É o seguinte, para os navios poderem passar, o governo paga para dragar os canais de navegação, ou seja, ele paga para tirar a área do caminho. Só que, por causa daquela decisão judicial, essa areia não pode ser vendida, não pode ser retirada do rio. Então, o que eles fazem? Pegam a areia de um ponto e jogam um pouco mais para frente dentro do mesmo rio. O Laércio Tadeu Pereira da Silva, que é uma das fontes, resume a situação de forma perfeita. O Estado está gastando 80 milhões para desassorear e está jogando areia 500 metros adiante. Se alguém conseguir me explicar isso, eu concordo e não falo mais no assunto. É o que ele chama de secar e gelo, não faz o menor sentido. E é esse o cenário que nos leva ao conflito principal dessa história. De um lado, a tecnologia, do outro, a burocracia. É um impasse muito claro. Pensa só, a solução existe. A gente tem uma tecnologia de monitoramento que funciona, em tempo real, super precisa e que já está operacional. Ela garante que tudo é feito dentro da lei e com total transparência. Seria uma forma controlada de lidar com o assoreamento do rio. Mas aí vem o obstáculo. Uma decisão judicial impede a extração comercial. Um plano de zoneamento que é exigido está parado há anos. E com isso, os esforços para desassorear o rio de verdade ficam travados, o que aumenta o risco de novas enchentes. E para piorar, a dragagem que é feita hoje é só para mover a areia de um lado para o outro. É um beco sem saída. No fim das contas, essa história vai muito além de um rio no sul do Brasil. É um caso de estudo que nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Quando a tecnologia nos dá uma solução precisa para um problema ambiental urgente e grave, o que impede a gente de usar essa solução? Fica aí a reflexão sobre essa distância, às vezes gigantesca, entre o que é tecnicamente possível e o que é burocraticamente permitido, especialmente quando tem vidas em risco.